começar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse começando pelo Prósper, uma avaliação do filme, a impressão que cada um teve do filme, e 10 minutinhos para contar aquilo que você viu, aquilo que você sentiu quando assistiu o filme, e questões que são importantes para a gente já colocar aí para o debate nessa noite. Lembrando também que as pessoas podem participar, vocês podem participar com perguntas por escrito. O Maurício vai passar, vocês só acenam para o Maurício quando tiver uma questão e pode mandar por escrito e trazer para cá, que a gente faz aqui a gente traz aqui para a mesa, faz uma seleção das melhores perguntas. Então é isso. Vamos começar pelo Prósper? Eu mesmo? Posso. Boa noite a todos. Eu acho que já me apresentaram, não vou me apresentar de novo. Já vou direto no assunto. O filme, realmente, eu sou ativista, eu lido muito no assunto, né, no conflito do Congo, que é meu país também. E o conflito do Congo é um conflito extremamente complicado, né? Além de ser extremamente complexo, ele é muito complicado e envolve muitas coisas. E sempre quando a gente, que está acostumado a esse tipo de dossiê, vê, né, um filme assim, realmente dói muito. Como congolês, eu me sinto muito, né? Mas também, no mesmo tempo, é bom para que o mundo entender que realmente o que está acontecendo lá, né? Porque eu queria só, primeiramente, antes de começar tudo, aqui todo mundo tem algum equipamento eletrônico, tipo celular? Tem? Então, vocês que assistiram o debate, esses minérios que vocês ouviram falar, coltan, casteritas, vem do minério que chama... Não, o coltan é derivado do minério que chama têntalo. O têntalo é presente em todos os equipamentos eletrônicos que nós estamos usando hoje. A complexidade do assunto vem daí também. Só que o conflito do Congo também tem vários lados. Tem os lados, os lados internacionais do conflito, os lados também internos. Eu acho que ao longo do debate a gente vai falar. Foi legal, né? Foi legal quando eu vi o link, eu recebi o link, eu assisti. Eu vi que um monte de coisa que eu sabia, outras coisas que eu não sabia. Principalmente a questão quando o governo congolês, por exemplo, disponibiliza certificado para as empresas explorar esses minérios, se deparam com uma população que já vive, né? O que a Constituição congolesa fala? Que o sol e o subsolo, né, subterrâneo, eu acho, subsolo, né, pertence ao governo congolês. Mas quando uma vez que essas empresas chegam nos locais que o governo manda, né, o governo nacional manda a essas empresas para poder explorar, né, o caso da empresa que estava sendo falado agora, essas empresas se deparam nos vilageiros, né, que estão regidos pelas leis locais, né, leis tradicionais. E isso acaba também gerando frustrações. Essas pessoas, depois de ser expulso, né, nos seus vilageiros, são obrigados, a maioria vão formar os grupos armados. E hoje no Congo nós temos quase 80, se eu não me engano, grupos armados assim, né? Obviamente tem os grupos que pertencem aos países próximos, como Ruanda, Burundi, Uganda, que tem um papel muito importante também nesse conflito. Mas eu não vou monopolizar muito a palavra, eu vou passar depois a gente conversar mais. Pode ser? Sim, claro. Bom, é um grande prazer para mim estar aqui. Sempre não está funcionando. Já fui convidado outras vezes para
para esta mostra, sempre os debates são muito interessantes. Bom, para mim, o filme é de excelente qualidade, realmente é impressionante. Eu assim, gosto muito de filmes tipo documentário, realmente, e então este aqui considero algo genial, digamos, ou seja, inclusive pelo papel potencial que ele pode ter, digamos, o que foi conseguido por este diretor é impressionante, considerando inclusive que no leste do Congo, digamos. Aqui é um negócio interessante, porque para a gente é difícil, muitas vezes, entender o tipo de situação que se vive em Congo, digamos, né? Que está em guerra civil faz 20 anos, digamos, onde tem de 5 a 7 milhões de mortos, digamos, tá certo? E que tem uma longa história de genocídio, né? Começar pelo o rei da Bélgica, Leopoldo II, que foi um dos grandes genocidas da história, para você que a maioria das pessoas não sabe, mas quais são os grandes genocidas? Primeiro Mao, segundo Hitler, terceiro Stalin, quarto Pol Pot, o quinto é Leopoldo, o rei da Bélgica, no século XIX, fim do século XIX, início do século XX. Tá? Mas aí, bem, depois a Guerra Civil, quando em 1960, a primeira intervenção da ONU, de algum modo fracassada, de forças de paz, o assassinato de Lumumba, digamos, como Congo é um país que diretamente no pós-colonial entra na lógica da Guerra Fria, digamos, tá certo? E capturada profundamente pela longa ditadura de Mobutu, digamos, né? Ou seja, que é um expoente máximo da hipocrisia da sociedade, das democracias ocidentais de o inimigo do meu inimigo, ou seja, lutando contra o totalitarismo comunista soviético, o ponto era apoiar ditaduras, digamos, ou seja, simplesmente no princípio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, digamos, que custou terrivelmente. A América Latina nós vivimos profundamente isso, digamos, tá? Então, o que é fantástico é que num contexto de uma sociedade em história de guerra civil, com um Estado que tem todas as características de Estado falido, então Estado falido combinado com guerra civil, ele, ao mesmo tempo, o que acontece nesse tipo de sociedades? Que não são nem democracias nem ditaduras, tá certo? Se fosse uma democracia, você faz esse tipo de coisas, você não precisaria um tribunal simbólico, porque as instituições processariam muitos conflitos, embora não plenamente, obviamente. De outro lado, se fosse uma ditadura, seria impossível fazer uma reunião desse tipo, discutir com os poderes que van desde o poder establecido a representantes de milícias de corporações multinacionais. É impressionante como se consigue fazer isso é algo que tem que valorizar extraordinariamente. E, paradoxalmente, isso não aconteceria numa democracia porque não seria necessário, e não aconteceria nunca em uma ditadura, digamos, tá certo? Então, isto é uma peculiaridade fantástica, digamos, tá certo? Então, as minhas observações, eu aprendi muitíssimo, tá certo? Eu não, apesar de ter visitado muitos países, mais de 80 países, e pesquisado muito, participado muito em atividades acadêmicas, nunca estive em Congo, apesar de que Congo está desde o início da minha interesse pelas relações internacionais. Eu tinha 11 anos, em 1960, quando foi a independência do Congo, e eu lia nos jornais, digamos, ou seja, na Argentina, digamos, o principal jornal, que tinha muita notícia internacional, então eu me interessava muito por todo o processo da primeira guerra civil congolesa, quando você estava longe de ter nascido. Então, desde essa época, eu me interesso, digamos, ou seja, sempre é uma das coisas que mais me chocou e me deprime, várias coisas que me deprimem, na época, não apenas, ou seja, do passado, como foi o genocídio do comunismo e do nazismo, digamos, tá certo, da União Soviética, mas do que eu vivi. Então, o genocídio congolês e a baixa impacto na sociedade internacional é muito deprimente, uma das coisas mais chocantes que existem, digamos, tá certo? Porque, veja bem, por exemplo, nós teve bastante visibilidade em conflito, inclusive, não no momento anterior, mas sim no momento da execução do genocídio em Ruanda, por exemplo. Ou depois, digamos, na Iugoslávia, Srebrenica, digamos, em Bósnia-Herzegovina, demais, tá certo? Ou agora na Síria, por exemplo, tá certo? Esses são terríveis, a comunidade internacional é impotente, mas neste caso, em termos de números,
não talvez em proporção à população, porque Congo tem 85 milhões de habitantes, mais ou menos, então, em termos de mortos, talvez seja parecido à Síria, digamos, em proporção à população, digamos, mas em termos de invisibilidade na comunidade internacional. Ou seja, é o caso, se nós vemos o tamanho do genocídio, com a visibilidade na sociedade internacional, não tem equivalente na história recente do mundo, tá certo? Tem equivalente, sim, mais para trás. Obviamente, digamos, os crimes do comunismo de Stalin, na época, pouco se conheciam. Os crimes do maoísmo, pouco se conheciam. Os crimes de Hitler se conheciam um pouco mais, mas não nem remotamente na dimensão que aconteceu, e particularmente no caso do Holocausto dos judeus. Só depois que se soube. Então, depois de toda essa cegueira do mundo para os grandes genocídios da primeira metade do século XX, nós temos agora uma nova cegueira do mundo na sociedade da informação e do conhecimento para uma massacre de essa dimensão. Digamos. Mas aqui parece haver uma espécie de combinação de impotência e cinismo na comunidade internacional, porque não é que na informação não circula, tá certo? Não é que seja difícil. Nós vivemos uma sociedade que é o oposto de carência de informação. Nós estamos inundados de informação, digamos. O que passa aqui há a resposta da societal, digamos, ou seja, dos componentes mais responsáveis e conscientes do mundo, nem falar do resto da sociedade, que não se interessa em absoluto por esse tipo de coisa, digamos. Tá? Então, é realmente muito deprimente, é algo que doe muito no coração, ou seja, tudo o que acontece e continua acontecendo no Congo. Eu acho que com isso, por enquanto, dá. Tá certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Primeiro, eu quero agradecer muito a participação nesse evento, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa mesa. Eu espero contribuir com alguma coisa nesse debate. Acho que já foi dito tudo que devia ser dito sobre o filme, eu estou plenamente de acordo, um filme fantástico, que abriu uma avenida para divulgar o que acontece no Congo. Eu quero ver se a gente, a partir disso que se constatou no filme e se mostrou, o que isso tem a dizer para nós aqui no Brasil e no mundo em particular. Eu acho que o rapaz, durante o filme, lá um dos rapazes levanta uma questão que, para mim, é central, que ele fala: como explicar que o Congo tenha no seu subsolo uma riqueza maior do que os PIBs dos Estados Unidos e da Europeia combinados e se encontre no estado de absoluta miséria? Essa pergunta é fundamental. Mesmo que seja um exagero dizer isso, que talvez não seja a soma dos dois PIBs, mas que seja um PIB. Só o PIB dos Estados Unidos, tá bom. Como explicar isso? Essa pergunta poderia ser desdobrada e aplicada para a África do Sul, principalmente na época do Apartheid, com seus diamantes, o seu ouro. Poderia ser aplicada para a Serra Leoa, poderia ser aplicada para a Libéria, para a maioria dos estados africanos, que tem uma riqueza fantástica no seu subsolo, na forma de petróleo, de ouro, de titânio, de diamante, de urânio, de nióbio, enfim. E a população africana, como todos sabemos, enfrenta uma situação de absoluta miséria. Mas também poderia ser aplicada na questão que, para mim, é absolutamente crucial, que é a questão da fome no mundo. Hoje nós temos mais ou menos 1 bilhão de famintos no mundo. Isso não é uma estatística gerada por algum demente, algum cara de extrema esquerda que está querendo falar mal do capitalismo. Isso é uma estatística da FAO, o órgão da ONU para alimentos. Eles falam em 800 milhões de famintos, mas se você considerar subnutridos nessa história, aí a coisa multiplica por muito. Então, isso significa que pelo menos 1 em cada 7 seres humanos hoje passa fome. E não é por falta de alimento, porque a mesma FAO mostra que, se você somasse o total de calorias produzidas hoje no mundo e dividisse pelo total de habitantes,
Isso daria mais ou menos 2.750 calorias por dia por pessoa. Ou seja, tem alimento sobrando no mundo. Então, por que é que tem 1 bilhão de famintos? Pela mesma razão que tem a riqueza no subsolo do Congo e a população não usufrui dela. É pela lógica de um sistema que exclui quem não pode participar do mercado, quem não é consumidor, quem está fora do consumo, quem está fora do comércio, esse está excluído. Se você não tem dinheiro para pagar comida, você morre de fome, ponto final. E é isso que é a lógica do sistema. Nesse sentido, para mim, é aqui que eu vejo a importância desse filme, o Congo não é uma exceção. O Congo não é um caso específico. O Congo não é uma singularidade. Para mim, essa é a minha opinião, e eu acho que é aí que tem a importância do filme, o Congo é um modelo. O Congo é um modelo. É o que o sistema, é o que o capital promete para o mundo, cada vez mais. Porque qual é o problema central do filme que ele coloca aí? O problema central é que as instituições de Estado não conseguem fazer frente à voracidade das transnacionais. Essa é a questão. Ao contrário, o Estado, aquilo que existe de Estado, se coloca a serviço das transnacionais, como foi demonstrado de uma forma bastante eloquente pelo filme. Ora, tem um determinado país que um certo presidente foi eleito. Não vamos falar palavrão aqui, certo? Que está revogando as leis ambientais, que está tirando os direitos das populações indígenas, que tem um ministro, se é que podemos chamá-lo assim, à testa da economia, que afirmou recentemente em Dallas que tudo está à venda no Brasil, o que quiser, inclusive o Palácio do Planalto está à venda, ele falou isso, tem a afirmação dele ali. As mulheres, tudo está à venda no Brasil. Basta vir aqui e comprar. É a lógica do Congo, cidadão. Isso é a lógica do Congo. É uma quadrilha de mafiosos que tomam o poder com a assistência da mídia, e eu vou falar mais adiante um pouco mais disso, naquilo que hoje está na moda o termo guerras híbridas, se convém chamar guerras híbridas, em que a mídia se torna um instrumento fundamental desse processo, e essas máfias, essas quadrilhas de mafiosos que se apossam do poder, destroem o que existe de Estado de garantia de direitos para entregar a sanha gananciosa das transnacionais. É isso que está acontecendo na Amazônia. É isso que eles querem fazer na Venezuela. O modelo é o Congo. E aí, eu quero propor uma redefinição daquilo que o Pentágono, a inteligência dos Estados Unidos, me desculpem associar a inteligência com os Estados Unidos, mas, enfim, o que eles chamam de rogue states, ou estados canalhas. Rogue states, para o Pentágono e para os Departamentos de Estado dos Estados Unidos, é o Irã, a Coreia do Norte, aquilo que eles chamam de ditaduras terroristas ou que financiam o terrorismo. Eu proponho mudar essa qualificação. Rogue states são esses estados, tipo Congo, tipo Brasil agora, são esses estados que se submetem às determinações das transnacionais com o apoio dos Estados Unidos, da CIA, dos órgãos de inteligência, para, em nome dos interesses das transnacionais, destruir aquilo que ainda existe de Estado de Direito e de instituições que se poderia qualificar como instituições públicas legítimas. Por outro lado, o Congo também é modelo quando se considera que no Congo existe um comércio importante de armas, não controlados por ninguém, armas que são compradas com dinheiro da exploração de minérios e que financiam grandes empresas de mercenários, como a antiga Blackwater, que atualmente chamada de Academy, que é uma empresa de mercenários dos Estados Unidos, cujo presidente, aliás, é irmão da atual ministra da Educação dos Estados Unidos, ou seja, faz parte direta do governo Trump, e que são mercenários que lutam, pagos, como um comércio, ou seja, a guerra virou um comércio que não envolve diretamente o exército dos Estados Unidos, mas envolve
essa camada de vagabundos bem treinados e bem armados que são pagos para irem fazer o trabalho sujo das transnacionais. Enfim, a moça aqui está me dando mais 3 minutos. Eu vou, então, encurtar o que eu ia desenvolver, mas, nesses 3 minutos, eu quero dizer o seguinte. Se alguém aqui não viu ainda, eu recomendo que veja, tem no YouTube disponível um vídeo chamado A Doutrina do Choque, que se baseia numa pesquisa feita por Naomi Klein, em que ela mostra que essas políticas de terror voltadas contra a população e de desmantelamento dos estados, elas obedecem a uma lógica, que é a lógica do terror promovido pelo Estado, destinado a manter a população em estado de choque permanente, o que a conduz à passividade e o que possibilita que a população comece a aceitar coisas que normalmente não aceitaria. Ela pega a frase, por exemplo, do Milton Friedman, da Escola de Chicago, guru do nosso ministro da Economia, em que o Milton Friedman diz que o Katrina, em New Orleans, fez por nós aquilo que a gente demoraria 30 anos para fazer. Ou seja, o choque produzido pelo Katrina foi tão grande, a população ficou no estado de perplexidade e choque diante da devastação produzida pelo Katrina, o governo agiu rápido, privatizou todo o sistema público, e o Milton Friedman viu nisso um avanço, porque a população só aceitou a privatização do ensino público, da saúde pública, das instituições públicas, porque ela estava em estado de choque. E aí a Naomi Klein fala, essa é a lógica do sistema capitalista hoje no mundo. É produzir choques sobre as populações de modo a empurrar a goela abaixo reformas que, de outra forma, seriam impossíveis de serem aceitas. Finalmente, para concluir, antes que a moça aqui me espanque, alguém poderia dizer, mas, Arbex, como você vai comparar o Brasil com o Congo? No Congo existe uma guerra civil violentíssima. Isso é uma situação que não existe no Brasil. Desculpa. No Brasil morrem 60 mil negros, jovens, por ano, assassinados nas periferias das grandes cidades. Eu repito, 60 mil negros, jovens, são assassinados por ano nas periferias das grandes cidades brasileiras. De novo, isso é estatística da ONU. Isso é mais do que se mata na Síria. Então, no Brasil, nós temos, sim, uma guerra civil. E o que permite que essa guerra civil se desenvolva? E o que permite que esses jovens sejam assassinados de uma forma impune? E o que permite o genocídio da população jovem negra? É exatamente o fato de que uma camada de vagabundos, mafiosos, está na chefia do Estado brasileiro com um mandato de destruir o que existe de política pública dentro desse Estado. É essa lógica que permite que a chacina aconteça de uma forma impune no Brasil. Então, sim, esse filme é sobre o Congo, mas, sobretudo, é sobre o Brasil. Muito obrigado. Eduardo, quer falar? Olha, eu vou falar algo, uma visão radicalmente diferente da dele. Mas eu queria... não, se quiser fazer um contraponto agora... não, melhor que fale, tá, porque vai ficar, senão... Ok. Bom, Próspero, eu queria saber um pouquinho da sua história, né? Você está no Brasil há quanto tempo? Por que você se envolveu nesse ativismo? O que te levou a isso? O que te motivou? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Como é que isso se conecta com a política, com esse desmantelamento do Estado? Você é um ativista. O que você vê em relação ao desmantelamento do Estado de Direito no Congo? E como que você vê alguma luz para isso? Essa situação está 20 anos de guerra, né? E se você vê alguma saída para isso nessa sua trajetória de estudos e de ativismo. Obrigado. Mas antes disso, eu queria colocar algumas coisas, porque a gente precisa contextualizar a situação do Congo, né? O conflito que nós temos hoje no Congo, que se alastra já há mais de 20 e poucos anos, a verdade começou nos anos 90, né? Nos anos 90 e pouco, 94, quando aconteceu o genocídio do Ruanda, que foi o ponto principal, principalmente nessa região do leste do Congo. Eu vou responder, mas vou contextualizar um pouco do porquê esse conflito. Em 1954,
houve o primeiro genocídio do Ruanda. Na verdade, no Ruanda tem 3 etnias, né? Contrário ao Congo, nós temos 536 etnias. Então, não existe etnias são todas minorias, né? Nós vivemos nos contextos altamente geopolíticos. E o conflito que nós temos no Congo é um conflito extremamente pensado há muitos anos atrás. Os belgas que colonizaram a gente, como o professor acabou de falar agora, o rei Leopoldo II, né, durante a colonização, antes da colonização, só ele mesmo fez 10 milhões de mortos pela exploração da riqueza, tipo, da borracha. Em 1956, na verdade, as colônias entre o Ruanda e o Burundi foram colônias alemãs. E foi depois que a Alemanha perdeu na Segunda Guerra Mundial, foi deixado pela Bélgica continuar com a colonização. E os belgas, já nesse tempo, criaram divergências em 2 etnias, né, principais, que são os Tutsis e os Hutus. E, em 1956, houve o primeiro genocídio que foi poucos falado realmente lá no Ruanda, e a maioria dos Tutsis foram exilados no Congo e na Uganda. O atual presidente do Ruanda, o Paul Kagame, ele foi refugiado, ele foi filho de refugiado, cresceu nesses meios de frustrações e decidiram criar a FDLR, eu acho que alguma coisa assim, um grupo que, em 1994, dia 6 de agosto, se eu não me engano, houve o genocídio. E o governo Tutsi que estava no poder, né, obviamente o presidente Habyarimana morreu, como o presidente burundês também morreu, e houve quase 1.800.000 pessoas vítimas. Daí que o ponto principal dessa insegurança na região do leste da República Democrática do Congo. Porque refugiados e militares que mataram, né, que eram o ponto central do genocídio, cruzaram a fronteira, e o Mobutu, enfraquecido pela Guerra Fria, tive que acolher, né, com a permissão da França. A França obrigou, a verdade, obrigou ele a abrir as fronteiras, entrar, aonde aconteceu esses conflitos. Então, nós temos um outro problema, que é a crise de legitimidade. Porque no Congo, desde 1960, da independência do país, nós não temos o governo legitimamente eleito. Não temos. Eu moro aqui no Brasil faz 7 anos, né? Eu vou fazer 6 e pouco. Então, eu já acompanhei duas eleições aqui. Eu nunca vi um protesto após a eleição. Nunca vi, né? Então, nós vivimos nesse meio de ditadura. Eu nasci na ditadura, cresci na ditadura até hoje, né? E quando acontece alguma coisa, é crise de legitimidade. Por isso, as autoridades governamentais parecem ser vilões para nós, né? São extremamente... Eu acho que vocês viram a postura do governador quando ele tomou a palavra. É uma postura altamente autoritária. É um país que você não pode abrir a boca para falar. A inteligência do país é extremamente forte, mais que a polícia, e você vê que o envolvimento nesse conflito, o governo está envolvido também, né? Então, antes da gente falar do eu vou falar um pouco de mim. Eu sou refugiado aqui no Brasil, sou exilado político, né? Eu vivo no Brasil com esse status de refugiado. Eu tive que deixar o país justamente por esses motivos, de não poder se expressar, né? Porque lá você tem 3 opções. Você que está assim, como jovem, estudado, se engajando, porque a educação abre os olhos, né? Eu não vou muito comentar a questão do Brasil para não ser expulso amanhã. Não quero ser expulso, senão, gente, desculpa. Mas a educação é um ponto focal, muito focal, porque você abre os olhos através da educação. Você consegue enxergar as coisas que os outros não conseguem enxergar. Então, ser ativista e ir na frente do poder é difícil. Você viu aquele estudante, provavelmente, não sei o que aconteceu depois,
provavelmente ele está morto já, provavelmente. Né? Existe um filme que chama This is the Congo, você vê o coronel Mamadou Ndala, né, que vai em frente combater os rebeldes, as milícias, né? Mas depois ele foi assassinado pelo próprio governo. Então, por isso, no filme, vocês viram, o estudante falou bem claro que a insegurança no país tem como... o governo também aproveita disso, né? Então, a gente tem essa crise de legitimidade, a gente sofre também uma agressão. Existe a resolução 3314 das Nações Unidas, da ONU, sobre a agressão. E quando você lê essa resolução 3314, você vê que todo o cenário da agressão existe no Congo. Todo. Né? E por que a comunidade internacional não fala nada? Os brasileiros estão envolvidos também. Por quê? Há mais de 10 anos já, dois comandantes brasileiros estão em frente da maior missão da ONU, que é a MONUSCO, que está há 20 anos no país, sem poder fazer nada. Então, voltando em mim, na sua pergunta, eu tive que sair do país por esses motivos. Né? Porque você tem 3 opções. Ou você morre, ou você se junta com eles, né, do lado corrupto, da corrupção, ou você sai do país. O que eu escolhi? Eu não estou fazendo uma luta para morrer amanhã. Não. A luta serve para você vencer. Né? Aqui estou fazendo também esse tipo de luta. Estou falando daquilo que nas mídias você nunca vai ouvir. Porque nas mídias, eles não vão falar que o problema do Congo é o problema da agressão. Eles vão falar que a legitimidade... Eles vão falar, não, é um problema interno, um conflito interétnico. Claro, tem isso. Mas também tem envolvimento dos minérios, igual na Venezuela. Também. Né? Não é que eu sou Maduro, mas o que os americanos estão esperando da Venezuela? Também. Será que o Guaidó também é bom? Né? Então, isso aí. Obrigada. Eu queria entender um pouquinho, não sei se o Eduardo ou o Zé, os dois, mas entender essa questão de não ter essa visibilidade. Essa história do Congo como você disse, não sai na mídia, né? Sai pouquíssimo, se sair. Se essa invisibilidade se deve só aos interesses que estão por trás, ou também tem a questão da invisibilidade da própria África, que não é pauta no Brasil, né? A gente quase não fala, a gente não sabe nem direito onde ficam os países. Parece um outro mundo que não interessa, né? Então, a gente tem uma mentalidade de colônia, parece, em relação à África. É interessante isso. A gente é colônia como a África, mas parece que tem uma relação ainda mais complicada né, a impressão que dá é que o Brasil é um país muito mais avançado e não tem que se preocupar com o que acontece ali. Então, eu queria entender um pouco as razões dessa invisibilidade e também adicionar essa pergunta da maldição dos recursos naturais. Eu entendo que essa questão do filme ela é profundamente política, até mais do que ambiental. A gente está numa mostra de cinema ambiental, mas ela é muito política. O ambiente entra ali como um contexto, né? Mas queria entender também essa questão da maldição dos recursos naturais, né? Que o Zé falou, dessa riqueza toda que não chega para a população. Então, a invisibilidade do Congo não é no Brasil, é no mundo, tá certo? Se fosse só um problema, se fosse no Brasil, a coisa seria muito visível, porque o Brasil é um país, digamos, importante, mas não é o centro do mundo. Então, e não porque nós somos colônia, essa terminologia de dizer que somos colônia, mas é um negócio muito obsoleto, digamos, tá certo? Nós somos um país independente que tem muita dificuldade em construir uma economia moderna, regras de jogo democráticas de alta qualidade e demais, então fazemos isso bastante mal.
e não nos vai indo bem, né? Repetimos um pouco tardiamente a história da Argentina, digamos, tá? Mas outros países da América Latina são bem-sucedidos em avançar, como, por exemplo, Chile, ou outros iberoamericanos, como Espanha e Portugal, em determinado momento mudar, porque nós somos herdeiros de Espanha e Portugal, mas eles, uns 30, 40 anos atrás, entraram em outra rota também, tá? Então, a invisibilidade é geral, e isso é algo que tem a ver, e não é só no caso do Congo, digamos, tá certo? Porque o que gera visibilidade? Primeiro, as mais visíveis são as sociedades mais poderosas economicamente, obviamente, digamos, tá certo? Ou mais poderosas militarmente, digamos, tá certo? Ou por prestígio cultural, digamos, né? Tá certo? Então, isso já... as sociedades africanas não têm essa posição, também não têm isso as sociedades latino-americanas, digamos, tá? Agora, quando se dão processos de muito sofrimento humano, como é o caso de Congo, digamos, e que fica invisível, tá? Primeiro, uma das razões da invisibilidade ou menor visibilidade tem a ver com o fato de que, apesar de que o filme está colocando quão importantes seriam os interesses do resto do mundo em Congo, na verdade são muito menos importantes que em outros lugares. No caso da Síria, é uma questão muito mais estratégica do sistema internacional, por exemplo. Então, por isso que isso repercute muitíssimo no mundo. Sabe? Por exemplo, para não exagerar, isso o filme exagera. As terras raras do Congo não existem só em Congo, tá certo? E os minérios que usamos nos eletrônicos do mundo, na fundamental, vem da China, não do Congo, tá certo? Então, o cobalto, sim. Né? O cobalto e o coltan, sim. Né? Sim, mas isso, cuidado com a ideia de que tem minérios que são só existentes em um lugar, entendeu? Porque isto é uma narrativa, digamos, que distorce a realidade, tá certo? Esse é um ponto que eu quero destacar. Segundo, outro ponto importante que eu queria colocar agora é sobre o que acontece. O Congo está longe de ser, é um extremo do mundo, está longe de ser um modelo do que o mundo atual é, digamos, tá certo? E um ponto importante, que é um negócio, uma característica do cinema ambiental, que é um cinema de denúncia, é muito importante isso, mas ele tem uma visão muito distorcida e simplificada sobre o capitalismo, tá certo? Toda a ideia de todo é um negócio terrível, digamos, ou seja, na verdade, os dados são claros, digamos, ou seja, como desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as economias de mercado, a expansão da economia de mercado, tem mudado radicalmente a grande maioria da humanidade. Se você vê a expectativa de vida, a morte violenta, por exemplo, em toda a história da humanidade, aproximadamente 15% das pessoas morriam de morte violenta, desde conflitos interestatais até violência doméstica, digamos, tá certo? Hoje, é menos de 1% da humanidade que morre em morte violenta, tá certo? Claro, se você pegar Congo ou Síria, é óbvio, ou Ruanda, digamos, ou Bósnia, aí se vai subir extraordinariamente, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Nós estamos em um período de grande progresso da humanidade, em termos de expectativa de vida, digamos, ou seja, de expectativa de não morrer violentamente, digamos, tá certo? De fome, e em relação também às pragas, digamos, né? A vulnerabilidade da humanidade frente às pragas diminuiu muito, embora sempre possa haver uma vulnerabilidade maior frente a uma grande pandemia, digamos. Então, que há um grande progresso no sistema capitalista que precisamente não acontece em todo o mundo. Há muitos países que ficam fora desse progresso, mas aí uma questão decisiva é a dinâmica interna. Em última instância, o progresso das sociedades tem a ver com a capacidade interna das sociedades de auto-organizar-se para construir regras de jogo que gerem prosperidade, gerem transparência, gerem accountability. E evidentemente que Congo é um extremo de fracasso em relação a isso.
É óbvio que há razões internacionais para isso, começando desde o Congresso de Berlim em 1885, entre reparte a África, como não só Congo, sino toda a África, digamos, e todo o que é o Rei Leopoldo, e depois a Bélgica, e depois a Guerra Fria, tudo isso é uma realidade, há influências externas, digamos, ou seja, mas há uma dinâmica interna da sociedade, que é importante entender no caso do Congo e de muitas outras sociedades, por exemplo, né? As rivalidades, a dizer, como o mapa é um mapa produzido pelo mundo colonial, digamos, está certo? Não, é dizer, houve dificuldade dos diversos grupos étnicos para construir-se uma identidade nacional. Então, as rivalidades étnicas se tornam importantes. Uma coisa interessante, de todas maneiras, que Congo não tem, a diferença de outros lugares da África, como, por exemplo, Nigéria, é o conflito religioso. Por exemplo, en Nigéria, que tem guerra civil no norte, um fator fundamental é o conflito religioso entre cristianismo e islámicos radicais, mesmo entre islámicos radicais e islámicos moderados. Congo não foi afetado por isso, é interessante, digamos, não tem esse tipo de conflito, que pega vários lugares, um pouco do Sahel e um pouco ao norte da África. Para ver, tudo é muito específico, digamos, tá certo? As coisas, eu acho que cada sociedade deve ser entendida na sua singularidade. Congo é uma sociedade extremadamente singular, não tem nada a ver com o Brasil. Isso não quer dizer que não tenha muitos problemas e conflitos no Brasil. É evidente que o nível de Estado de Direito na Amazônia é muito menor do que o Estado de Direito em São Paulo, digamos, obviamente, digamos, tá certo? Então, é dizer, as regras de jogo são mais violentas, digamos, tá certo? E tem muito mais risco de morte de ativistas políticos, na Amazônia do que aqui. Nesse sentido, sim, toda é uma área remota para o conjunto dos países, assim, como era o oeste americano no século XIX, digamos, a presença do Estado muito menor. Isso é um fenômeno em geral do mundo, digamos, ou seja, e no caso da Amazônia, em relação a todos os países amazônicos, ela é remota em relação ao núcleo de civilizacional dos países amazônicos. É isso. Bom, de fato, nós temos uma séria divergência aqui, mas não é aqui que nós vamos resolver essas divergências, porque é impossível, não dá. Agora, fazendo alguns comentários. Primeiro, sobre a visibilidade. Nós temos que... A questão da visibilidade, ela obedece a vários fatores que são distintos e têm natureza distinta. Não é só o Congo que é invisível. Por exemplo, eu gosto de chegar nas minhas aulas, geralmente primeiro dia de aula, e eu pergunto para os alunos, quem foi Sepete Araju? Ninguém sabe. Uma liderança guarani importantíssima, que lutou contra as coroas espanhola e portuguesa, lá no sul. O que foi a República Juliana? Ninguém sabe. O que foi a revolta da cabanagem? Ninguém sabe. Não é que nós não conhecemos o Congo, nós não conhecemos o Brasil. Aí eu pergunto, quem foi o Zumbi dos Palmares? Ninguém sabe. Ou sabe de ouvir dizer, mais ou menos. O que foi o Quilombo dos Palmares? Onde que ele existiu? Quem foi Antônio Conselheiro? Ninguém sabe. E aí a pergunta mais, que eu acho assim, o maior desaforo de todos, é quando eu pergunto quem foi Toussaint Louverture. Ninguém sabe quem foi Toussaint Louverture, mas todo mundo conhece Napoleão Bonaparte. Bom, muito bem, Toussaint Louverture foi o cara que liderou a revolta dos escravos no Haiti e derrotou Napoleão Bonaparte. Só tem um problema, ele era negro, tinha 1,5 m de altura. Bom, Napoleão também era baixinho nesse ponto aí. Mas ele era negro e isso é imperdoável. Como é que um negro vai ter mais importância do que Napoleão Bonaparte? Então, começa daí. Nós não conhecemos a nossa história. Nós não conhecemos a nossa população. Nós não conhecemos as nossas lutas. Em segundo lugar, tem o problema de uma mentalidade colonizada. Por exemplo, outro dia eu estava dirigindo meu carro, ouvindo a notícia na rádio CBN, e a menina estava dando... Era um aniversário redondo da Guerra do Vietnã. E a menina na rádio CBN falou, porque morreram 56 mil pessoas no Vietnã e tal. Eu parei o carro. A menina, eu tinha dado aula para ela de jornalismo na PUC. Eu liguei para ela, falei, eu quero falar com fulana. Aqui, falei meu nome. Ela atendeu, eu falei, moça, morreram 4 milhões de pessoas no Vietnã. Morreram 56 mil soldados dos Estados Unidos. Você está dizendo que os 4 milhões de pessoas que morreram no Laos, Vietnã e Camboja não atingiram
a categoria humana? Só são humanos soldados dos Estados Unidos que morreram? Não, professor, pelo amor de Deus. Eu falei, foi isso que você falou. Eu sei que você não quis falar isso, porque eu sei que você não é racista. Mas foi isso que você falou. É porque ela recebeu, assim, a notícia da Reuters e tal. Ela leu aquilo que ela recebeu e mandou para frente. Morreram 56 mil, 4 milhões. Isso traduz uma mentalidade colonizada. Isso traduz uma visão colonizada de mundo. Uma escala de valores, que é da mesma ordem que faz com que a gente fique horrorizado quando teve o atentado do World Trade Center. E aí eu participei de um debate com eu acho que foi na Rede Globo, eu não me lembro se foi na Globo News ou se foi na TV Cultura, mas teve o atentado às 9 da manhã, ao meio-dia me convidaram, eu fui. E aí eu fui debater com o Lucas Mendes, que estava em Nova York. E aí ele veio com aquela voz bem comovida, tal, foi o maior atentado terrorista da história. Chorando, tal. Claro, todo mundo condena o atentado, uma barbaridade, ninguém pode defender um atentado desse. Mas eu perguntei para ele, tá, foi o maior atentado terrorista da história. E Hiroshima e Nagasaki foi o quê exatamente? Ah, não, mas Hiroshima e Nagasaki foi uma medida de Estado durante uma guerra. Eu falei, então durante a guerra pode matar mulher e criança com bomba atômica. Aí tudo bem, aí não é terrorismo. Ou então a gente vai ficar horrorizado quando vê o ISIS decapitar pessoas. Claro, você tem que condenar o ISIS, não tem nada a ver sair por aí decapitando ninguém. Agora, eu pergunto o seguinte, o que aconteceu com Bush? Quando ele disse em 2003 que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, bombardeou o Iraque, hoje se sabe que matou pelo menos 200 mil mulheres, crianças e homens que não tinham nada a ver com a guerra, 200 mil. Esse cara não foi levado para nenhum tribunal internacional, não foi julgado como terrorista. Bastou um ups, foi mal. Desculpa, foi um erro. Não, a gente não... Erramos. Erramos. Você pode matar 200 mil mulheres, crianças, civis. É isso. Então, é uma certa visão completamente distorcida da realidade em que os valores são hierarquizados por uma lógica colonial. De novo, essa moça está me chutando aqui a canela aqui. Então, quando eu digo que o Congo é um modelo, eu quero dizer exatamente isso. E eu não concordo com a afirmação de que em São Paulo o Estado de Direito existe mais do que na Amazônia. Porque é em São Paulo que a população negra da periferia está sendo chacinada. E ninguém é punido em São Paulo por causa disso. Foi no Rio de Janeiro que Marielle morreu. Eu quero saber... Os caras que fuzilaram a Marielle foram punidos? Cadê o Estado de Direito? Ou então, quando um senador ou um amigo do senador tem um helicóptero que cai num determinado momento e tem 500 quilos de cocaína lá dentro, e não acontece nada com esse senador, nada com o fazendeiro, nada com o dono da cocaína, mas uma moça chamada Janaína, eu esqueci o sobrenome dela, aqui de Mococa, foi presa com 13 gramas, não toneladas, 13 gramas de crack, foi condenada a 13 anos de prisão. 1 ano de prisão para cada grama. Se você multiplicar a cocaína, 500 quilos de cocaína, em gramas, e der 1 ano de prisão para cada grama encontrada na... O cara teria que ser condenado a 5 mil anos de prisão. O seu Aécio Neves e um amigo dele. O que aconteceu com eles? Nada. Isso não é Estado de Direito, lamento. Isso não é Estado de Direito. Isso é um estado de desmantelamento do direito, sob uma aparência envernizada jurídica de que existe Estado de Direito. Isso é uma brincadeira. Isso é uma canalice. Isso é máfia. Não é Estado de Direito. Com um detalhe, hein? Essa moça em Mococa, eu não sei se vocês acompanharam, foi recente essa notícia, o juiz ordenou que fizesse a laqueadura dela, contra a vontade dela, para que ela não tivesse mais filhos, que se nascessem mais filhos, seriam também viciados em crack e onerariam o Estado. Isso é Estado de Direito? Só se for Estado de Direito nazista. Eduardo, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão
dificuldade de se discutir o desenvolvimento pelo olhar mais complexo, né? A gente tende muito a levar as questões. A gente está num momento muito polarizado politicamente, e é muito comum a gente identificar os vilões, os mocinhos. Eu queria entender um pouco mais, queria que você explorasse um pouco mais essa complexidade nas várias relações e o quanto que o setor privado ele pode ser um aliado em endereçar algumas questões. A gente sabe que tem um monte de problema, mas tem uma... Quem acompanha a história da sustentabilidade no mundo, no Brasil, sabe que a gente teve uma certa evolução de uns 20, 15 anos para cá. Temos um monte de problemas, sabemos que temos um monte de problema. Mas também jogar fora toda uma conquista que teve esses anos todos também não é produtivo, não traz nenhuma esperança. Então, eu queria saber assim, o quanto que a gente pode identificar de uma certa evolução no controle social e pelas forças de mercado em relação às empresas que atuam na exploração de recursos naturais. A gente sabe que o Brasil tem um monte de problemas no setor de mineração. Outros setores já equacionaram um pouco mais isso, mas o de mineração ainda é um setor bem complicado. Mas eu acho que assim é trazer um pouco um resgate do que a gente já evoluiu, mesmo que tenha sido, sei lá, muito pouco, mas o que evoluiu, o que ainda falta. Bom, primeiro que realmente, se a gente pensa o que aconteceu, digamos, a Rio 92 é um marco, digamos, né, em termos do mundo, né? Ou seja, se vocês vejam, por exemplo, em relação à questão de mitigar a mudança climática, desenvolvimento de baixo carbono. Na Rio 92 era a comunidade científica e o movimento ambientalista alertando ao mundo, digamos, sobre um problema, no qual todas as empresas estavam do outro lado. Digamos. Todas as empresas eram inerciais em modelos de desenvolvimento e de negócios que eram intensivos em carbono, em degraus variáveis, obviamente, dependendo do setor da economia, digamos, mas sim, eram inerciais, tá certo? E se opuseram à dinâmica da Rio 92, basicamente, em sua grande maioria, exceto algumas pequenas, casos raríssimos. Digamos, tá? O que acontece nesses 25 anos que nos separam, por exemplo, da Rio 92, no mundo, e também no Brasil? Tá? É decir, há todo um processo de uma quantidade crescente de empresas que incorporam a intensidade de carbono dos seus processos produtivos como lógica de seus negócios. E eu estou falando, aqui tem, claro, degraus, cinza, tudo. Tem empresas que fazem isso realmente, substancialmente. Tem outras que fazem substancialmente, mas muito mais inflam com propaganda do que fazem. E outras que fazem pura propaganda. E são degraus históricos também, que começam com greenwashing e vão mudando também. Tudo isso é o que... Por que isso vai mudando? Porque a democracia, e esta é uma característica fundamental da democracia, digamos, na segunda metade do século XX e início do século XXI, dá uma extraordinária capacidade, digamos, à comunidade científica e movimento ambientalista para desenvolver consciência, para questionar ao Estado e para ir penetrando as estruturas do Estado, a mídia, por exemplo, como a visão ambientalista do mundo, desenvolvimento de baixo carbono, sustentabilidade, foi penetrando, digamos, formadores de opinião de todo tipo, digamos. Então, claro que há um progresso significativo. Neste momento,
que há claramente é um retrocesso, isso é claro, digamos, está certo? Mas nós estamos longe de qualquer coisa que se pareça com, é dizer, comparar Brasil com Turquia, Filipinas e com Congo já acho um delírio extremo, digamos, está certo? Então, o que dá para comparar Brasil com Estados Unidos? Exatamente, uma sociedade democrática onde há uma reação conservadora, digamos, que essa reação conservadora consigue ganhar eleições, digamos, está certo? Mas há estruturas institucionais de checks and balances que limitam as possibilidades, que colocam limites nessa reação conservadora. Há áreas onde essa reação conservadora encontra menos limites. Por quê? Por exemplo, questão ambiental e de sustentabilidade. Pero como o Brasil vive faz 5 anos uma crise econômica profunda, política, corrupção muito grande, a questão ambiental e de sustentabilidade em geral perdeu importância na opinião pública. Ela se tornou muito menos relevante, digamos, está certo? Por quê? Porque o sentimento de deprivação econômica, de perda econômica, é generalizada na sociedade. Então, tudo é dominado pela questão de como volta o crescimento econômico, o emprego, digamos, e não as questões ambientais. Então, é um período difícil. Tá certo? Claramente que permite que forças de reação conservadora avancem, digamos, mas isso é um período. Isso, claro, se o Brasil, se a economia brasileira não se recuperar, a tendência é para tudo se degradar no Brasil, se degradar a democracia, se degradar o tecido social, com o crescimento da violência e da criminalidade, que já é muito alta, e se degradar o meio ambiente. Gente, só lembrando que, se vocês quiserem enviar perguntas por escrito, a gente traz para cá. Ninguém? É o Maurício. 15 minutinhos. Ai. Eu queria só, como o professor falou agora, que eu acho que a gente está bastante divertido, tem bastante diversão, divergência entre a gente. Eu queria falar, realmente, desculpa, estou meio gripado. O coltan, né, as riquezas que nós temos, a China não tem essa riqueza, né, gente? O Congo tem 80% da riqueza mundial, das reservas mundiais, né, do coltan e de cobalto. Hoje nós estamos sofrendo por causa do coltan. Amanhã vai ser o cobalto. E nós temos um outro problema, que é a água, que é a floresta, a segunda floresta mundial, depois da Amazônia, a floresta do Congo. Então nós somos o segundo pulmão do mundo, né? A deflorestação da Amazônia. Também tem um general que foi lá no Congo que foi tem bastante relatórios, né, que aponta alguns militares na deflorestação da floresta do Congo. É triste. E essa questão de visibilidade. Há vários relatórios internacionais. O Global Witness tem um monte de relatório em relação aos recursos naturais. Tem o relatórios, o Mapping Report, que é o relatório das Nações Unidas, que fala da forma mais explícitas sobre os recursos que nós temos. Então, o fato todo que a indústria tecnológica hoje está produzindo, da China, tudo, está vindo do Congo. Basta só assistir vários documentários que tem no YouTube, basta, puxa lá, genocídio do Congo, sei lá o quê. Vocês vão ver como que os chineses trabalham, são terceirizados pelas grandes empresas que são americanas, né, que são principalmente americanas anglo-saxonas, né, tipo, que usam os recursos que vai para a China, né? Da China, essas empresas, Samsung, Nokia, essas coisas, todos se abastecem lá, né? Em 2010, o presidente Barack Obama criou uma lei, Dodd-Frank. Essa lei tentou impedir esses
o uso ilícito desses recursos que alimenta realmente o conflito, né? Então, o conflito que nós temos, o caso do minério. O Brasil tem 5% do cobalto, do coltan. Então, só nós... Coltan, os componentes dos nossos equipamentos eletrônicos, a maioria são derivados do coltan, do têntalo, se fala, né? Que é um derivado, têntalo, casterita, têntalo, são derivados dos equipamentos que a gente usa hoje, né? São os componentes, que seja notebook, aparelho fotográfico, celulares. Realmente, esse conflito está envolvido, o mundo inteiro está envolvido de uma certa forma. Nós todos estamos envolvidos de uma certa forma nesse conflito. Eu queria só apontar isso, que a China não tem esse minério, senão, em 2007, por exemplo, quando o ex-presidente Kabila, ele chamou os chineses para poder fazer a exploração dos minérios no país, isso criou um monte de divergência entre os americanos, né? Então, eu queria só apontar sobre isso. E o conflito do Congo, segundo o Mapping Report, que é o relatório das Nações Unidas, que foi feito de 1993 até 2003, que aponta mais de 600 e pouco crimes, né, que seja de guerra, genocídio, um monte de crime. E já nesse relatório, as Nações Unidas oficialmente falam de 6 milhões de mortos, né? Só que de 2003 até agora, já está mais ou menos uns 15 anos, não, 12, alguma coisa assim. Então, oficialmente, os massacres frequentes que acontecem, principalmente na parte leste do Congo, nós como ativistas, o povo congolês, da sua forma geral, calcula uns 10, 12 milhões de mortos. É uma coisa séria, né? 10 a 12 milhões de mortos. Então, oficialmente, as Nações Unidas se baseiam no Mapping Report, que é um documento que foi feito até 2003. Então, de 2003 até agora, houve vários massacres, né? Eu acho que no filme até falaram de Macobola, de BN1, BN2, BN3, BN4. Né? E só frequentemente nós temos massacre, Maluco Kassai. O Congo é extremamente rico. Outra coisa, a Segunda Guerra Mundial, eu estava até refletindo hoje de manhã que o Congo acompanhou todas as revoluções mundiais, né? Não só a questão da borracha. A Segunda Guerra Mundial acabou por causa do urânio do Congo. Urânio do Congo. As bombas largadas, Hiroshima e Nagasaki, os belgas roubaram de uma mina que se chama o nome deu um branco agora. Então, nós acompanhamos a evolução do mundo. E a posição, não sei porque não tem um mapa aqui de mostrar a posição do Congo no continente, nós somos no ponto focal, no central do continente. Então, nós temos 9 vizinhos, é um país extremamente complexo, com várias línguas, idiomas, etnias. Tem um escritor martiniquês que fala que a África tem a forma de um revólver, o gatilho está no Congo. Então, a destabilização do continente, né, que nós temos hoje é o Congo. Se o Congo sai dessa crise, desse problema que nós temos hoje, que é a ocupação, a ilegitimidade de poder, nós vamos contribuir no desenvolvimento do país, porque para você se você está na África do Sul, para você subir no continente inteiro, né? Então, para você subir qualquer lugar e ir para a Europa, você tem que passar por Congo. Então, nós somos extremamente um país extremamente estratégico. Essa questão também que você comentou dos minerais, né, dos minérios, o consumidor não faz noção da relação que tem com essa complexidade toda, né? Quando a gente compra os celulares com as baterias elas contêm cobalto e tem uma pressão muito grande para esse consumo de bateria, porque agora a gente tem não é só para eletroeletrônico, a gente vai precisar de muita bateria para carros elétricos e para a eletrificação das casas também. Então, assim, a demanda vai aumentar muito e acho que essa informação de que uma coisa está relacionada à outra, ela falta, né? Então, assim, o consumidor nem faz ideia de que ele também está puxando essa cadeia, né?
Então, tem um problema aí de informação bem grande. E aí eu queria aproveitar e tem uma pergunta aqui para você. Como se constituiu o tribunal, né, que aparece no filme, e a sua opinião a respeito desse tribunal, as resoluções que foram tomadas. E também uma outra pergunta, se você vê algum horizonte mais positivo para o Congo, aquela pergunta que eu tinha te feito no início, né, se tinha alguma luz. Se sim, qual é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Hoje, grande parte dos livros de ficção vem à África como potência mundial ou emergente. Você vê essa possibilidade? Primeiramente, esse tribunal, acho que até no final o diretor fala que é uma iniciativa privada, né, que não tem nada a ver com o governo. Seria uma boa, né, ter um tribunal. Realmente foi feito. Hoje nós temos a TPI, né, eu acho, a TPI, mas a TPI já julgou alguns congoleses criminosos, né, que chefe de milícias. Então, para mim, o tribunal, não sei se realmente vai resolver a situação. A situação é super complexa, né? Eu acredito que todos nós temos um papel importante para que isso acabe, né? Porque nosso conforto, nós vivemos de conforto, né? Tudo que nós temos é para nosso conforto, mas esses conforto que nós temos são crianças alistadas nas milícias, são mulheres estupradas todo dia, né? O ano passado nós tivemos a honra de um congolês, né, conterrando ser nomeado Prêmio Nobel de Paz, né, um médico, né, que conserta essas mulheres estupradas. Então, todos nós, de uma certa forma, estamos envolvidos. Se eu vejo a luz no final do túnel, sim, claro, não posso ser pessimista, né? Todo problema tem a sua solução. Basta nós, congoleses, né, da nossa parte, nós temos também um papel a cumprir e nós estamos tentando cumprir isso de uma maneira mais possível, mais forte possível. Nós da diáspora, nós que vivemos fora do país, nós que estamos sendo representantes dessas pessoas que não têm voz, nós tentando passar essas informações para vocês também, para acordar essa consciência, né? Tipo, não sei se essa palavra está certa, né? A gente está tentando chamar a consciência das pessoas que realmente o conforto que nós temos tentando está gerando problema e frustrações em algum lugar do mundo, né? Algum lugar do mundo. E a última pergunta foi se... Falando que grande parte dos livros de ficção vem à África como uma potência mundial, né, uma potência emergente, se você vê essa possibilidade. E emendando também e aí eu já queria que você já fizesse umas considerações finais, né? Depois eu passo para os demais. Se esse filme também pode ser considerado um exemplo positivo, né, de impacto e pressão de uma produção audiovisual, contribuição desse filme para isso. E essa questão, então, dos livros de ficção sobre a África. A África é cercado de estereótipos, né? Cercado de estereótipos. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, uma pessoa uma vez me perguntou se eu tinha comido carne de frango, né, antes de vir para cá. Então são estereótipos, essa miséria que as mídias querem mostrar e não mostram o outro lado, que acaba afetando bastante. Mas também há um papel importante dos países ocidentais que sempre tentam se envolver de uma forma mais rígida nos países, e todos os países que estão tentando, que estão dando uns passos para frente hoje no continente, são os países que estão, de uma maneira, tentando se dissociar dos países ocidentais, né? Por exemplo, Gana, a Nigéria, a Etiópia hoje, né, está sendo um modelo. E o restante, o nosso maior problema são os políticos. A taxa da corrupção
Eu vejo aqui as pessoas reclamando da corrupção. Sim, claro, é chato. Eu sei que existe muito. Mas o nosso você não tem ideia. Pelo menos aqui a Polícia Federal prende as pessoas. Eu fico feliz quando vê na TV. Né? No dia que eu vi um ex-presidente, não é o Lula, mas o Michel Temer sendo preso, eu levei um susto. Eu falei, nossa, eu queria ver um dia a Kabila sendo preso dessa forma. Pelo menos ficar um dia na cadeia. Seria uma honra, né? Uma honra para mim. Né? Então, para mim, eu sei que a corrupção aqui existe, mas para nós é pior ainda. Eu estava dando uma palestra um dia, eu falei para a plateia, falei, na África tem países, por exemplo, durante o presidente Mobutu, ele sentava na mesa, ele chamava, pegava o telefone e chamava o governador do Banco Central, o que é $1 milhão de dólares. Agora, o presidente do Banco Central falava, o senhor quer mais alguma coisa a mais? Né? Isso existe muito. Né? O nosso problema hoje no continente africano são os políticos que estão tentando se permanecer no poder, né? E acabando gerando a ilegitimidade, e isso é muito chato. No caso do Congo, em 2018, ano passado, a população foi para as eleições para eleger um presidente, e eu não votei, eu sou fora do país, porque a diáspora congolesa não participa, mas a população realmente votou uma outra pessoa. Mas a pessoa que está no poder, né, o presidente atual, reconheceu, fez um acordo com o presidente para ele tomar o poder. Então, nosso problema realmente é aqui, é ali. Né? A África consegue sair, sim. Né? Consegue, sim, basta só ter a vontade. E, para finalizar, eu queria agradecer muito vocês também, da mostra, né, de ter chamado é uma honra para mim, né? Participar e poder falar do meu país também. Né? Eu acho muito importante o trabalho que eu faço, né, aqui. Né? Eu acabo desenvolvendo, agora estou escrevendo livros, né, porque aqui não tem especialista, não tem pessoas que sabem o que realmente acontece lá. Né? A gente está tentando passar essas informações de uma maneira possível nos lugares que as pessoas não convidam. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E toda vez que você está mexendo no seu celular, pensa que tem mulheres estupradas no Congo para a gente ter esse conforto. Ter crianças embaixo dos túneis para poder extrair esses minérios. Né? Tem vilarejos sendo, né, destruídos, vidas. Né? E tem também ativistas, políticos também da oposição mortos por essa causa, né? Porque a gente, no interno, a gente tenta também fazer uma coisa, mas a maioria acaba sendo morto. E não adianta fazer uma luta e todo mundo morrer. Né? E nós que somos fora, a gente tenta passar isso aí para vocês, que vocês também usam isso para poder passar a mensagem. Muito obrigado. Eu fiz recentemente uma reportagem para a Época Negócios falando sobre essa questão das baterias, né? Falei bastante do Congo, depois vou deixar aqui para você dar uma olhada. Mas acho assim, a gente se sente impotente como consumidor do outro lado do oceano. Como que a gente faz isso, né? Então, sei lá, pressionar as empresas para que tenha. Quero saber de onde veio o componente desse eletrônico, né? Então. Rapidinho, pode falar? Pode falar. Sim. A gente consegue, sim. Teve um momento que o café brasileiro foi proibido na Europa, né? Porque tinha criança trabalhando nas fazendas, né? Justamente, como consumidor, a gente consegue impedir também. Então, quando você vai comprar um iPhone... Imagina o iPhone hoje, não estou fazendo a propaganda, custa muito caro. Mas como que foi, né? Todo o processo para você ter esse iPhone, Nokia, Samsung? Eu acho que nós temos um poder, sim. Nós temos o poder, sim, de ir em frente e questionar, né? Questionar as empresas. Eu fiquei sabendo que acontece isso, basta só procurar, né? A matéria tem um relatório da Anistia Internacional e eles fazem ali um ranking das empresas que já se adequaram, as que não se adequaram, as que estão se adequando. Então, tem ali várias gradações, como disse o Eduardo. Né? Tem
Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Até para estimular quem está conseguindo fazer alguma coisa legal. E aí eu queria passar para o Eduardo, então, para as últimas considerações. Tem uma pergunta aqui, eu não sei quem que poderia responder, que é o que dizer sobre o Iêmen na questão da invisibilidade em relação ao genocídio. Sim, é interessante. O Iêmen é um caso também de invisibilidade em relação ao genocídio. Não tem a escala do Congo ainda, mas provavelmente atingirá e poderá superar também, digamos, né? Ou seja, lógico, lá tem um outro perfil que é bastante diferente, digamos, em termos de a dinâmica religiosa, é uma dimensão importante, digamos, né? A relação sunita-xiita, digamos, né? E é uma guerra de proxies entre Irã e Arábia Saudita. Agora, eu acho que este é um filme extraordinário. Eu vi vários filmes desta mostra, digamos, né? E eu acho, vi os que tive que, todos os 6 que vi para fazer a resenha, a análise de todos os filmes de recursos naturais, né? E é interessante. Eu vejo, o que mais aprendi com todos os filmes de coisas que eu não sabia, no seguinte sentido, como um diretor se pode tornar tanto um ator político, tá certo? Isso é um exemplo espetacular, digamos, tá certo, realmente. E acho que o filme está muito bem feito. Ele envolve todo tipo de atores. Então, se ele permite ver que você veja, digamos, a visão do mundo de vários. E, digamos, não é que ele traz que para todo um ângulo e nada mais. O único que está faltando aí é o governo central do Congo. Mas tudo bem, provavelmente deve ter tentado e não conseguiu, digamos, tá certo? Porque não tem o governo regional, mas não o governo central de Kinshasa, digamos, tá? Então eu acho, assim, eu achei o filme assim central, embora do ponto de vista de sua centralidade no mundo contemporâneo, dos filmes que eu avaliei de recursos naturais, o mais importante não é este, digamos que é o filme que analisa, são os filmes que analisam toda a dinâmica dos combustíveis fósseis nos Estados Unidos. É muito mais central para o futuro do mundo do que o Congo, digamos, né? Porque aí tem toda uma outra visão, digamos, que é a seguinte: essa ideia de que um país é rico, tem riquezas gigantescas, isso é uma visão econômica do passado. O decisivo, primeiro porque a riqueza fundamental hoje é o conhecimento, tá? É a densidade de conhecimento e tecnológica de uma sociedade, é o tipo de capital social e humano que isso gera, digamos, e não são minérios nem recursos naturais o mais importante, digamos, tá? E segundo porque a dinâmica tecnológica é de tal transformação exponencial que qualquer matéria-prima pode ser substituída com muita rapidez. Não há monopólio. Me desculpa, tua visão, digamos, parece muito brasileiro quando falam que Brasil é central no mundo porque tem riquezas gigantescas que não são exploradas. Não, as riquezas são tais quando a densidade técnica, o capital social de uma sociedade, o conhecimento, a economia, consegue ativá-las. Senão, ficam aí, digamos. O valor é muito relativo, digamos. Esse é um ponto que eu acho, porque em tua visão, é uma crítica que eu te faço muito construtiva, não é? Há uma certa visão, o Congo é o centro da África, é o centro do mundo. E não é, realmente não é. Bom, obviamente, vão ficar um monte de questões em aberto no debate. Eu acho que o propósito é esse, inclusive, para alimentar reflexões. A respeito da questão central colocada no final, que foi a importância do tribunal, obviamente ele é importante como um meio de fazer propaganda e esclarecer aquilo que está acontecendo no Congo. E, ao mesmo tempo, ele lança uma questão que eu acho fundamental, que é a relação entre democracia e Estado de Direito. Nem sempre o Estado de Direito corresponde a uma democracia. Hitler agiu dentro da lei ao convocar poderes excepcionais em 1933. Estava dentro da lei. Hitler. Estado de Direito não significa necessariamente democracia. Eu posso agir dentro da lei e cometer genocídios dentro da lei.
O IBGE recentemente divulgou um dado que me deixou completamente atônito. Eu achei que ia gerar polêmica e tal. Ninguém falou nada e isso mostra como nós estamos entorpecidos no Brasil. A perspectiva de vida nos Jardins, aqui em São Paulo, é de 80 e poucos anos. Você anda meia hora e vai para Paraisópolis. Sabe qual é a expectativa de vida em Paraisópolis? 53 anos. Você anda meia hora na cidade, a expectativa de vida cai de 83 anos para 50 anos. Isso é democracia? Desculpa. Se isso é democracia, eu não quero democracia. Isso, no mínimo, para mim, é apartheid, em que expectativas de vida são definidas pela região que você mora. No que tange ao Tribunal Internacional, de novo, eu repito, sim, claro, é importante você ter essa plataforma para fazer as denúncias, tal, etc. e tal. Mas aqui eu recupero uma frase fantástica do Noam Chomsky, em que ele diz o seguinte: se houvesse direito sério no mundo, todos os presidentes dos Estados Unidos pós-guerra tinham que estar na cadeia. Todos. Por crimes contra a humanidade. Sem exceção. Sem exceção. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que, na verdade, a concepção de Estado de Direito, na minha opinião, cada vez mais se opõe à democracia. Porque, em nome do Estado de Direito, se faz as maiores barbaridades possíveis. Basta ver que os Estados Unidos não reconhecem o TPI, Tribunal Penal Internacional. Não se submetem ao TPI. Não estão nem aí para o TPI. Um pouco se lixando para o TPI. Isso é a principal potência do mundo, certo? Então, quer dizer, mais ou menos, agora tem a China. Então, eu acho que com isso eu vou encerrar minha participação propondo essa reflexão sobre até que ponto nós temos realmente democracia nesse país. Ah, liberdade de imprensa são 6 famílias que monopolizam a informação no Brasil. Família Marinho, do Globo, família Abravanel, o SBT, família Saad, Bandeirantes, ex-família Tivita, agora está com outro, Grupo Abril, a família Frias, do Grupo Folha, e a família de Deus, na Rede Record. E acabou. Ah, mas Arbex, eu tenho meu blog e tal. Teu blog, quem vai ver é a senhora, sua mãe, para ver o que você está fazendo na rede social, o seu namorado, tal, para ver se está tudo bem, e os amigos, e olhe lá. Mas a agenda setting, o estabelecimento o grande palco de discussão daquilo que vai ser debatido no país, está na mão dessas 6 famílias, ponto final. Democracia? Tenta limitar o poder dessas famílias, tenta. Você vai ver o que vai acontecer, você vai ser acusado de comunista, de ditador, de chavista, de, sei lá, mais do que, autoritário, comedor de criancinha. Tá vendo? Por quê? Porque você tentou limitar o poder das famílias. Então, eu acredito que tanto a falta de democracia em países como o Brasil, quanto a mistificação da democracia sob o verniz do Estado de Direito, estão a serviço de uma política, que é desmantelamento do Estado, de modo a possibilitar a apropriação das riquezas da Amazônia e de tudo aquilo que tem no Brasil, em nome das grandes corporações. E que isso, sim, não é um fenômeno brasileiro, isso está se aplicando na Venezuela, no Congo, e etc, etc, etc. E, infelizmente, eu mantenho a minha hipótese de que o Congo é um modelo avançado de como o capital atua. Muito obrigado. Oi. Gente, eu queria muito agradecer a mesa, fazer um agradecimento muito especial mesmo. A mostra que eu falo, a gente acompanha essa guerra terrível e complexa desde que a gente nasceu. Na primeira edição, a gente passou um filme que chamava Blood in the Mobile. Blood in the Mobile é sobre os Bloody Minerals, em português é minerais de sangue. Como são conhecidos esses minerais que fazem esse negocinho aqui.
Então, assim, é um debate que eu espero desde a primeira edição. No ano passado também a gente passou esse filme que você falou, This is Congo. Então, muito obrigada mesmo. E queria dizer para vocês também que é um debate muito ideal, assim, na nossa concepção, porque ver várias ideias que estão falando de maneira muito informada sobre um assunto e que também divergem é muito rico para a gente. Acho que dá muito mais vontade de estudar e se aprofundar quando isso acontece. Quando a gente tem, às vezes, uma mesa que todo mundo está meio mais ou menos tem a mesma opinião, você já acha que essa é a resposta, não dá tanta vontade de estudar. E isso, enfim, ter um debate assim é muito rico. E aí, só para finalizar, gente, a gente falou aqui do apagamento. Queria dizer que dentro desse panorama internacional contemporâneo da mostra, são em torno de 40 filmes. 9 desses filmes são sobre a África e 11 são sobre a Ásia. Que, bom, a gente fala aparentemente menos ainda, acho. Então, convidá-los a procurar sobre isso. E agora, a gente não pode atrasar a próxima sessão, então eu queria convidar vocês a liberarem a sala, por favor, o mais rápido possível.